E aí, pessoal, como é que vocês estão? Finalmente saiu a versão de Frankenstein de Guilherme Del Toro. Tudo começou com o desafio de um grupo de jovens de quem escreveria a história mais assustadora. Esse grupinho tinham pessoas como Lord Byron e outros que depois se tornaram escritores proeminentes até hoje. Quem venceu foi a jovem aristocrata Mary Shelley, que na época foi influenciada por uma coisa que hoje é corriqueira, né? Você acende a lâmpada ali, a eletricidade está lá, mas na época, um cara que conhecido como Nikola Tesla, que seria o novo Elon Musk, o Elon Musk da época? Não. Então, a história de um cientista com problemas freudianos, entre o pai, entre a paternidade, entre o filho, entre a vida, entre a morte, entre a redenção, entre a bondade, entre a crueldade, que dá vida a uma criatura feita de pedaços de cadáveres e desafia a morte para desafiar o seu pai, onde ele deseja ser bem melhor que ele, porque afinal de contas o pai era um neurocirurgião, um mais competente da época, mas deixou sua mãe morrer. E nesse confronto, então, ele enfrenta a morte. E essa criatura depois é, de certo modo, rejeitada e depois procura vingança por causa dessa rejeição e da dor de viver, né? E ele é uma criatura que não morre e vai viver para sempre com dor. É uma condição terrível e um sucesso na época, que é relevante até hoje. Estamos falando da época vitoriana de 1818 e passou por várias versões do cinema. Uma legalzinha que eu acho que é o do Kennedy Branagh, embora tenha o Robert De Niro, o baixinho Robert De Niro. E a mais famosa é o do Boris Karloff, onde jogou Frankenstein, o monstro injustiçado e filosófico, por que não, né? O livro da Mary Shelley é completa, ele é o novo Prometeu, né? Então, essa versão do diretor mexicano Guilherme Del Toro está agora na Netflix, do diretor de monstros, do diretor especialista em monstros, basta ver sua filmografia. E agora é 2025 na Netflix. Bora ver? Então vamos lá, né? Já que era tão aguardado assim, afinal todo clássico, né? A gente espera que tenha uma adaptação decente. E antes, se você não é inscrito aí, se você assiste o vídeo às vezes, gostaria de convidar você a se inscrever para dar uma força pro canal, acompanhar mais vídeos sobre séries e filmes. Você que já é inscrito, obrigado mesmo. Deixe seu like, compartilhe com quem você gosta e principalmente com quem você não gosta. E vamos então falar um pouco da história do filme, bem resumidamente. Ele ficou aí, né, embora seja da plataforma Netflix, ele ficou aí em outubro, se eu não me engano, nos cinemas. E a história é de 1818, então, mesmo assim vou avisar, vou dar spoiler agora então, beleza? Victor Frankenstein, então, tem um pai autoritário e o filme começa ali no gelo, né? O pessoal tá ali numa situação onde tem um navio encalhado no gelo e tá lá o Victor Frankenstein, que depois é salvo pela tripulação em termos e conta para o capitão sua versão. Afinal, o filme tem a versão do Victor e tem a versão do monstro. Então ele conta lá sobre o pai severo, desde o comecinho, minha história é isso, aquilo, aquilo, em que o pai era um cara muito severo, né? E queria que ele fosse um profissional como ele, mas acabou não conseguindo salvar a própria mãe do Victor.
que tem um irmão que a gente já percebe logo de cara que ele se sente injustiçado pelo pai, porque o pai trata o irmão com carinho e ele não. E aquilo vai remoendo, né, no garoto. Quando a mãe morre, ele jura pro pai que vai ser melhor que ele, porque ele vai vencer a morte, o que o pai não fez com a mãe. Beleza. Tá lá então Victor crescido já, explicando para os seus pares na faculdade, né, na medicina na época, e ele faz já um experimento ali com um cadáver moribundo, onde ele consegue articular para os amigos dele que ele consegue, através da eletricidade, fazer o cadáver sobreviver. E os pares rejeitam, né? Os acadêmicos lá da época rejeitam. E ele fica frustrado e acaba conhecendo um homem, um empresário que vai bancar suas pesquisas, porque tem suas, digamos assim, interesse naquilo, que é o Highlander, feito pelo Christopher Waltz, que tá bem fraquinho aqui. Eu acho que é o filme que ele foi mais... A figura desse ator magnífico foi apagada. Ele tá bem fraco. E ele banca o Victor Frankenstein com um castelo. O castelo é maravilhoso, né? Embora feito por CGI, ele é incrível. E nisso ele encontra, ele vê seu irmão de novo, que está prestes a casar com uma moça maravilhosa, e ele tem uma aproximação intelectual ali, quase sexual, pela quem? Pela Mia Goth, a nossa brasileira Mia Goth, que está também muito apagada, né? Mas assim, a gente vê que são os personagens que não dá muito o que fazer ali. Então ele começa suas pesquisas, finalmente dá vida ao monstro, né, que a princípio parece que ele não deu certo, mas logo está o monstrão ali na cama dele. E o monstro, incrivelmente, ele é como se fosse uma criança, né? E ele é inteligente, mas o Victor interpreta mal, porque afinal ele só consegue falar Victor, Victor, e ele tenta. No começo o cientista fica empolgado, mas depois frustrado e começa a maltratar a criatura, ou seja, o que ele era maltratado pelo pai, ele faz com a criatura que tecnicamente é a sua criação, seu filho, ele é responsável e ele faz tudo errado, tanto quanto a gente vê quando o irmão e a Elizabeth, que é a Mia Goth, feita, descobrem o monstro, ela tem uma interação melhor com o monstro. Então, ou seja, ele não digamos assim, o que o Victor pensa, né? Que é meio ignorante, uma criatura bestial. E mesmo assim, eles vão embora. O Victor chega um momento que ele decide acabar com a criatura, põe fogo no castelo ali, detona tudo, é severamente machucado. Ele até um momento ele se arrepende e tenta salvar a criatura, que foge. E aí a gente tem a versão da criatura, de um certo modo ali já. E quando a criatura escapa, ela sai ali para a natureza, né? E fica maravilhada com a lama, com as árvores, com os pássaros, com o ambiente todo, até ver que o mundo não é só bondade, não é coisa bonita. Ele encontra dois caçadores que, antes de perguntar alguma coisa, o que eles fazem? Atiram nele, né? Ele sai correndo ali, consegue se abrigar numa casa, que depois, aos poucos, ele fica tipo num celeiro. Ele fica escondido, né, sorrateiro ali, só prestando atenção na família, que é constituída do pai, da mãe, existe uma menininha ali, e um senhor que ele é cego, né, mas muito culto, né, ele tem livros ali, e ele começa a prestar atenção e começa a ajudar essa família, que começa a trazer gravetos, né, para fazer fogueira, para se aquecer, arrumar a seca, arrumar isso, aquilo. E a família começa a retribuir, deixando um pedaço de pão, deixando as oferendas. E ele é conhecido como o espírito da floresta. O espírito da floresta, então, tá ali, o pessoal tá tudo legal. As próprias palavras do monstro, ele por um breve momento,
ele era feliz, até que um momento a família vai se ausentar e o Frankenstein, o monstro, ele se aproxima do Senhor, que trata ele bem, eles leem Milton, para você ver filosoficamente, né, sobre o mito do Prometeu. E a criatura aprende bastante, né? Sente, tanto que o velho incentiva, ele tem tipo um lapso e que ele acaba esquecendo, né? Não sabe de onde veio, o Victor não explicou nada. E o velho incentiva ele ir atrás do quê? Dessa palavra, Victor, ele vai no castelo lá que está lá, são, né, as ruínas, ele consegue achar os manuscritos ali, ele consegue achar e consegue entender a situação que ele é um monstro feito de pedaços de pessoas, pedaços de cadáveres, reconstituído, e fica pé da vida. Vai voltar a falar com o velho, chega lá, os lobos atacaram a cabana e o velho tá morto. O que acontece? Ele tem um embate com os lobos ali, feito em CGI, e quando o pessoal volta achando, inclusive com os caçadores, que foi ele que matou, tenta matar ele, ele apaga, né? E quando volta, ele tem essa maldição, né? De alguns diriam que seria o almejado para o ser humano, ou seja, nunca mais morrer, mas no caso dele seria uma vivência muito dolorida, né? E ele vai atrás do Victor, pedindo o quê? É muita solidão, ele quer apenas uma companheira. O Victor nega, e nesse meio tempo ele está tendo o casamento ali da Elizabeth, e eles têm uma briga, o Victor acaba fazendo uma besteira ali, culpa o monstro, a Elizabeth morre, e eles brigam no final, assim, no momento o monstro subjuga ele, fala que vai ser um inferno a vida dele a partir dali, simplesmente porque um pedido que ele fez e não teve, né, que era só ter uma companheira. Nesse meio termo, então, o final quase, voltamos ao começo, onde está o pessoal lá, que o Victor começa a sair atrás da criatura, e no embate assim, sabendo que ele não pode morrer, e acaba culminando lá onde está o pessoal no navio, e o monstro chega lá, o capitão escuta então essa versão que ele acabou de falar, escuta a versão do Victor 2 e dá razão mais ao monstro, dá o que entender, né? E acaba com o monstro ajudando eles saírem, empurrando literalmente o navio para fora daquele bloco de gelo, eles conseguem sair. Victor, antes de morrer, a criatura ali eles têm uma DR, né? Eles têm o Victor perdoa a criatura, pede perdão, a criatura perdoa, entenda, e a gente vê um momento bonito, né? Coisa de Guilherme Del Toro, que é um diretor muito emotivo, né, nessa situação. E a gente vê o monstro, então, finalmente ali, como no começo, né, o Sol, o Victor tentou explicar para ele que o Sol era a vida, que o Sol, e a gente vê lá o monstro encarando a possível existência, né, com um emblema do Sol significando a vida, ou seja, vale a pena viver por mais que seja doloroso e difícil. Bom, então, chegando à conclusão, né, o diretor Guilherme Del Toro, entrega um filme com um impacto visual já esperado do diretor, um figurino incrível, né, magnífico. E o curioso é que o diretor disse que ele queria belo, mas ao mesmo tempo moderno para a época, né, 1818, e ficou bem, tem uns figurinos ali, principalmente com a Mia Goth, que fica maravilhoso, inclusive a Mia Goth, que tá com essa atuação como Christopher Waltz, bem contida, né, embora seja do personagem, quando aparece nesses vestidos assim, ela fica deslumbrante, cara, você não consegue olhar para outro lugar. A maquiagem
embora eu achei que o monstro na cara, né, no rosto, ele é mais conhecido esverdeado, né, segundo os fãs mais ortodoxos podem reclamar de que ficou um pouco azulado, né? Mas mesmo assim uma maquiagem bem convincente. O figurino, então, os cenários artesanais, daqueles feitos sem CGI, às vezes é diluído justamente por essa CGI, embora competente, parece sabotar, né, a própria estética gótica do filme, né, do livro, onde a Mary Shelley, né, naquela coisa, imagina, esfumaçada, aquela coisa monstruosa, aquela luz bruxuleante da eletricidade, fascinava as pessoas. Edgar Cayce, né, o pai do espiritismo, com suas, né, o Ouija, aqueles espíritos sendo manifestados. Então era todo nesse clima, nessa coisa gótica maravilhosa, que ficaria, claro, muito caro, né, sem essa CGI. Embora a gente às vezes olha, né, aquele cenário normal ali, original, lindo, maravilhoso, cheio de detalhes, mas depois você olha para uma CGI, embora bonita ali, né, contrastando, é bem meio bizarro, o cérebro percebe, né, é o famoso vale da estranheza, né, Uncanny Valley, né, que já tem um estudo psicológico sobre isso, que o cérebro, assim, olha para aquilo e fala, pô, peraí, tem alguma coisa estranha aí. E a gente então tem aqueles cenários então remetem, né, ao livro, ao verdadeiro. Ele procurou, né, ser fiel ao livro da Mary Shelley, e eu acho que conseguiu de certa maneira, embora muita gente critique, né, nas cenas ele parece que é filme da Marvel, mas eu discordo um pouco, né, porque tem uma coisa profunda ali, né? O pai severo, como era da época, né? É... Aí foi contrastado quando o Victor deveria cuidar da criatura, que é uma criança, né? O ator tem os olhos mais gentis que eu já vi, né? Embora seja o tamanho dele, por isso foi escolhido, né? Embora sua competência como ator também. Então o Victor foi cruel com ele, assim como o pai foi cruel com o Victor. Então a gente vê por essa camada um pouco mais sutil, uma coisa freudiana, um pouco mais complexa do que apenas uma história de terror onde o monstro foi feito de pedaços de pessoas. E o bom também é aquela coisa da redenção, quando o Victor está no leito de morte, ali, digamos assim, para morrer, ele perdoa o monstro perdoa ele, tem toda mais uma vez, né, uma relevância filosófica de quando você vive sua vida, você não dá importância aos momentos ali, quando você vai ver que a vida está indo embora, você está perdendo, você começa a, ironicamente, ver a vida por um outro jeito, né? Mas é assim mesmo. Então essa criatura, né, embora seja feita de uma aparência horrenda, né, de cadáveres, de natureza errante, embora o Jack Lordi, um grande ator, que nem eu falei, né, não é só pelo tamanho e aqueles olhos assim que demonstram um pouco de bondade, sabe, aquela inocência infantil. Ele é o Frankenstein bonitão, né? Embora contrastando então com o conhecido mais na cultura como o do Boris Karloff. E como ele mesmo diz, né? Ele já nasceu morto, de uma natureza errante. Aprendeu que nesse mundo existia o amor, mas existia principalmente a violência. E a história, no fundo, verdadeiramente é, sem dúvidas, sobre as aparências e as intenções, talvez. E Victor Frankenstein, como o próprio irmão, também agonizando ali, próximo a chegar no além, próximo a ver a luz no fim do túnel,
disse que ele era um monstro, então a gente percebe que às vezes a aparência engana, sim, principalmente. O que é mais importante são as atitudes. E sem dúvida, como o irmão do Victor falou, ele era um monstro, não aquele ser procurando conhecimento, procurando bondade, alguma coisa parecida. Percebeu que nesse mundo belo e cruel, às vezes nem tudo era como deveria ser, e vivemos em uma sociedade assim como na época da Mary Shelley, em 1818, uma sociedade que julga pela aparência e não por suas ações. Frankenstein, embora está sendo muito criticado, eu gostei muito. Eu acho que todo clássico precisa de uma nova versão, tem que ser revigorado, afinal é um clássico. E recomendo muito Frankenstein de Guilherme Del Toro. Pessoal, obrigado, um abraço ao pessoal aí de Portugal. Grandes como adoro o país. Gente, obrigado.